Bem-vindas a mais um episódio de Santas dos Últimos Dias. Hoje nós vamos estudar os capítulos 1, 2, 3, 4 e 5 de Primeiro Nef. A gente está animadas para mais esse estudo com vocês. Eu preciso começar fazendo uma correção, porque no episódio passado eu mencionei um discurso do Elder Ballard, que na verdade não é do Elder Ballard, é do Elder Holland. O nome do discurso é Israel, Jesus te chama, e foi dado em um devocional em 2012. Então, se vocês quiserem ler, vale a pena, muito bom. Vamos começar Ótimo. então? Começamos. Eu só quero dizer, eu amo Neff. Neff é o cara. Começando ali no. Logo na introdução, uma das coisas que eu achei interessantes é que, se você olhar na primeira página ali de primeiro Neff, eu encontrei pelo menos 3 vezes em que Neff menciona o relato dos seus sofrimentos. Aí ele fala depois, seus sofrimentos e aflições no deserto. E aí, no primeiro versículo, de novo, ele fala: E tendo passado muitas aflições. Eu fiquei, esse cara sofreu, hein? Mas me fez pensar uma coisa, que o sofrimento é parte natural da vida. Uhum, Acho que a gente nunca vai conhecer ninguém que passou por essa vida e não teve nenhum tipo de sofrimento, de nenhum tipo de aflição. É uma parte intrínseca, natural, esperada. E eu acredito que é a maneira que a gente vê o sofrimento que vai resultar na nossa atitude, né? Nos resultados, né? Eu posso sofrer e me sentir miserável, me sentir que Deus me esqueceu e que não tem solução. Ou eu posso fazer como Nefe. E aí, uma das coisas que eu achei bem legal. Ele fala assim, no primeiro versículo: E tendo passado muitas aflições no decurso de meus dias, fui, não obstante, altamente favorecido pelo Senhor em todos os meus dias, havendo adquirido grande conhecimento da bondade e dos mistérios de Deus. Eu achei muito legal que ele colocou as duas coisas juntas. Eu sofri e eu fui favorecido pelo Senhor, e eu fui abençoado, e eu tive uma oportunidade de ter esse conhecimento da bondade de Deus. E me faz refletir sobre na maternidade. A maternidade traz sofrimento, né? É um sacrifício, mas eu posso ver os sacrifícios que eu tô fazendo pelos meus filhos, ou pelo meu marido, ou pela minha família, né? E me sentir uma vítima. Ou eu posso ver, uau, tá sendo uma bênção. É bom que eu tenha aflições, é bom que eu tenha sofrimento, porque isso tá me tornando uma pessoa mais forte, uma pessoa mais paciente, uma pessoa mais amorosa. Ou, através dessas aflições, eu tô tendo a oportunidade de ver a mão de Deus na minha vida. Ele tá me abençoando. E isso me deixou bem impressionada. Me ajudou a ter uma perspectiva mais positiva uhum. das dificuldades que eu tenho passado. Sim. A gente sabe que tudo aquilo que a gente foca na nossa vida toma uma maior proporção. Então, quando a gente foca nas aflições, foca na dificuldade, a dificuldade se torna maior, ela se torna mais difícil de ser carregada. Eu sinto que muitas vezes, quando o Neff menciona as aflições, nesse caso aqui especificamente, a gente vai ver outros exemplos, ele imediatamente menciona as bênçãos. Ele não estava focando nas aflições, ele estava ali fazendo um relato, porém ele está focando nas bênçãos e nas experiências espirituais que ele teve, que vieram dessas aflições. Uhum. E eu sinto que se a gente conseguir na nossa vida focar nas bênçãos, as dificuldades elas vão ser muito mais fáceis. Eu acho que essa mudança de perspectiva faz a diferença e faz se tornar mais leve, a forma como a gente vê as coisas. Enquanto estava falando, eu lembrei da minha experiência com a Mayara e essa questão da infertilidade, né? Passar tantos anos com essa dificuldade, carregando um fardo que é tão difícil e tão doloroso de carregar. E hoje que eu tenho ela, nos dias que tão difíceis, e quando eu oro, me ajoelho para orar ao Senhor, pedir forças para lidar com alguma coisa que eu não sei, né? Porque, como eu disse no episódio anterior, eu caí de paraquedas na maternidade e tô aprendendo, assim, meio cambaleando, tropeçando. Eu penso nela e eu penso na bênção que é poder ter ela. Quantas horas eu passei orando
implorando a Deus por uma filha. E agora eu tenho ela. Então eu posso escolher focar nisso, ou eu posso escolher focar no início da adolescência e nos hormônios que estão rolando, né? E a minha inabilidade e dificuldade em ser mãe. Mas quando eu foco nela e lembro que ela é a resposta de muitos anos de oração, fica muito mais fácil passar pelos dias que são difíceis. E é interessante ver que esse é um padrão, né? E é um hábito que precisa ser formado, que precisa ser cultivado. E é muito claro de ver isso em Nefe, né? Só Uhum, ali na primeira página ele faz isso. Várias vezes fala sobre as aflições dele, mas ele está constantemente te vendo a mão de Deus, vendo as bênçãos uhum, durante essas aflições. E claro, a gente vai ver aí, né, que Lamã e Lemuel são o oposto, eles focam, como você disse, na aflição, no sofrimento, de a gente sim, saber sim, como a gente pode sobrepujar essa tentação, as aflições, nos levarem a ficar, nos tornar um pouco contra Deus, mas uhum, elas podem nos ajudar também a nos aproximar dele. É a gente que escolhe. verdade. Ainda ali no primeiro versículo, teve uma coisa que eu achei muito interessante enquanto eu estava lendo, porque a gente sempre conversa, né, sobre Nefe quando ele fala que ele nasceu de bons pais. Mas eu achei interessante que ele fala, tendo nascido de bons pais, recebi, portanto, alguma instrução em todo o conhecimento de meu pai. Ele meio que ligou as duas coisas. É como se ele estivesse falando, um bom pai é um pai que ensina, é um pai que compartilha conhecimento. É, E eu achei muito legal, porque eu acredito nisso, né? Por isso que eu faço ensino domiciliar com a minha filha. Eu acredito na responsabilidade que eu tenho como mãe de ensinar a minha filha. Eu gostei muito porque Deus faz isso com a gente. Ele quer nos ensinar tudo que ele sabe. Ele quer que a gente se torne como ele é. E ele está constantemente dizendo: peçam, e eu vou dar para vocês. Se vocês me perguntarem, eu vou revelar. Eu quero mostrar para vocês todos os meus mistérios. Eu gostei de ver que esse foi uma característica que o Neff ressaltou os pais dele, e fiquei pensando sobre como o Neff depois, né, ele abre o livro falando sobre isso, mas ele está constantemente aprendendo nos próximos capítulos. Só para dar um contexto, né? Tinham profetas pregando em Jerusalém, falando sobre a destruição que iria acontecer em Jerusalém. Leí ouve, ele não só ouve, mas ele presta atenção, ele aprende, vai orar ao Senhor sobre isso, para pedir em favor do povo de Jerusalém. E daí ele recebe revelação, ele recebe mais conhecimento. E depois disso, o Nefe decide que ele também quer ter a experiência dele. E ele recebe revelação sobre isso também. Então, é como se eu sentia assim, é como se Lei ele fosse uma pessoa que ele sabia como aprender e como receber conhecimento, e ele queria ensinar o filho dele a mesma coisa, e o Nefe aprendeu isso. Então, ele estava constantemente buscando conhecimento, conhecimento secular, como mostra aqui, porque diz que ele aprendeu a língua do pai dele, tanto que ele pôde fazer o registro, né, na língua, mas também das coisas do Senhor, ele estava buscando conhecimento espiritual. E eu sinto que essa é uma qualidade muito importante nos dias atuais, para os nossos filhos e para a gente. Gostar de aprender, querer aprender e buscar conhecimento constantemente. É isso que o Pai Celestial espera da gente. Eu sei que quando a gente faz isso, né, se esforça para aprender, a gente recebe revelação e cresce mais próxima de Deus. Eu nunca tinha percebido isso também. Eu achei muito legal. Obrigada por compartilhar. Eu achei muito incrível, porque eu nunca tinha olhado as referências quando fala ali em instrução. Enquanto tu estava falando, eu fui e olhei. Vai para Enos 1:1, e Enos fala mais ou menos assim: meu pai era um homem justo, pois instruiu-me em seu idioma e também nos preceitos e na admoestação do Senhor. E bendito seja o nome de meu Deus por isso. E Uhum, depois refere também a Mosias 1, 2 e 3. E aí tá falando que rei Benjamim que tinha 3 filhos. E fala, e fez com que fossem instruídos em todo o idioma de seus pais, como tu disse, a parte secular, para que assim se tornassem homens de entendimento, e para que soubessem das profecias que haviam sido feitas pela boca de seus pais e que lhes foram entregues pela mão do Senhor. Então a parte espiritual e secular, né, vão uhum, juntas. Não é uhum, só uma,
não é só outra, as duas são importantes. E a gente vê aqui em várias ocasiões no livro de Mórmon a importância disso, de nós, como pais, passar isso para os Uhum. nossos filhos. Então, achei muito legal. Daí fica a questão também, né? Como que a gente faz isso? Como que a gente instiga os nossos filhos a amarem a aprender? Porque quando a gente enche eles de, de instrução, de conhecimento, né? Quando a gente tenta forçar eles a aprender, eles acabam criando meio que um receio, né? Com o conhecimento, assim, como acontece na escola, a gente está ali recebendo tanta informação e às vezes informações que a gente não tem um contexto ainda para entender direito, mas a gente tem que memorizar, porque vai ter prova e você precisa ter a nota certa para passar na prova. Mas como que a gente faz para os nossos filhos terem um interesse sincero, genuíno de aprender e de crescer e de expandir a mente deles? Porque o conhecimento faz isso, né? Ele expande a nossa mente, tanto conhecimento secular quanto conhecimento espiritual. Quanto mais a gente tem, mais a gente entende das coisas. Essa é uma das minhas metas como mãe e para o nosso homeschool é ajudar a Mayara a gostar de aprender, ela ter um desejo de buscar conhecimento por si mesma e de se interessar, porque eu sei que isso vai servir ela para o resto da vida. E se ela aprender a aprender, ela vai ter uma vida melhor. Outra coisa muito legal que eu achei que tu comentou, né? Que Lei buscou conhecimento, que Lei orou, e a gente vê daí de novo o exemplo, o poder do exemplo. O Lei não somente disse, ó, Nef, vai lá e busca conhecimento de Deus. Ó, Nef, faz isso. Ó, Nef, faz aquilo. Uhum, Não, ele fez e o Nef, ele observou o padrão do pai dele. E ele meio que copiou, né? Ele uhum, viu que Lei buscou conhecimento, ele falou: Ah, é assim que faz para ganhar conhecimento de Deus? Vou fazer o mesmo. Então, nossos filhos têm essa tendência de copiar. Eu faço muitas coisas que às vezes eu me percebo e falo: Ah, tô fazendo igual a minha mãe. uhum. E felizmente são coisas boas. Mas a gente tem essa tendência de passar, né, para as próximas gerações através do nosso exemplo. Tem a frase que diz: macaco vê, macaco faz, né? Já ouviu essa frase? Já ouvi. É mais ou menos isso. É verdade? Posso só fazer mais um comentário, já que, porque eu acho Claro. que vai junto com isso. Outra coisa que eu Uhum, percebi, a gente estava conversando como Lei, ele estava atento, né? Ele ouviu ao que os profetas estavam falando. E uhum, porque ele ouviu, porque ele tinha essa habilidade de aprender essa característica intrínseca, ele buscou o Senhor, recebeu mais revelação, e por causa disso, a bênção foi que ele conseguiu proteger a família dele, né? O Senhor, daí então, pede para ele tirar a família dele de Jerusalém. Então, eu imagino, né? Não sei, se eu fosse Lei e tivesse ouvindo os profetas falando que a minha cidade vai ser destruída, né? Que é a terra da minha herança, onde eu tenho ali o meu ouro, a minha prata, a minha casa, os meus filhos, ia tremer na base, né? Se eu uhum, ficasse sabendo que os meus filhos iam ser mortos, que meu marido ia morrer, desesperada. Então ele foi buscar conhecimento, ele recebeu daí mais revelação. E por causa disso, a família dele pôde ser protegida. E assim como tinham profetas naquela época, hoje em dia nós temos um profeta vivo que fala conosco e nos dá avisos e nos diz quais são os perigos que a gente vai enfrentar, o que estão pela frente. E eu fiquei pensando sobre alguns dos perigos, né? Por exemplo, a pornografia. Nós temos tantos perigos ao nosso redor. A sexualização infantil, promiscuidade de modo geral, tem pedofilismo, tem drogas e tantas outras coisas. E eu fiquei pensando de que forma que eu posso proteger a minha família ao ouvir o conselho do profeta. Tem alguma coisa, será que ele falou na última conferência geral que, que talvez eu poderia prestar mais atenção, que eu poderia fazer melhor e que poderia me ajudar a proteger a minha família dos males de hoje em dia, das destruições que a gente vê hoje em dia, dos ataques à família? Me fez ter vontade de voltar e reouvir todos os discursos da última conferência, porque a próxima tá vindo, né? uhum. Quero estar em dia. Nossa, muito legal isso também.
Ô, Bianca, você tá me falando um monte de coisa que eu não tinha observado. É interessante isso, não é? Cada pessoa Uhum. lê, porque a gente lê de acordo com a nossa vida, a nossa situação atual, a gente vai conseguir tirar alguma coisa diferente das escrituras. Eu nunca tinha percebido isso antes também. Eu já li várias vezes o livro de Mormon, mas essa é a primeira vez que eu aprendo sobre isso. Gostei. Uma boa maneira da gente se preparar também para a próxima conferência geral, né? E se perguntar, ok, como que eu posso proteger minha família? Como que eu posso proteger os meus filhos dos males do mundo? Falando em proteger, uma das coisas que eu achei interessantes ali no versículo 5, eu ouvi, na verdade, isso de um outro podcast, que eu também nunca tinha observado. Ali em 1 Nef 1:5, diz que Leí, enquanto seguia seu caminho, orou ao Senhor, sim, de todo o coração, em favor de seu povo. Então eu troquei, eu tenho trocado muitas das coisas. Eu falei, de todo o coração em favor de meus filhos. Como que eu posso orar de todo o coração pelos meus filhos, né? E aí eu achei muito legal, porque falava enquanto seguia seu caminho. Isso é o que eles comentaram no outro podcast. Que provavelmente ele estava, não sei, né? Caminhando ou fazendo alguma coisa. Não fala, ele estava ajoelhado lá, se prostrando perante o Senhor. O que é uma excelente maneira de orar, é importante também fazer dessa maneira, mas a gente pode orar a qualquer momento, em qualquer lugar. Eu tenho um pouco de dificuldade, eu acho que a nossa geração tem uma dificuldade de focar, né? Ficar parado, De ficar ficar. parado, atento, reverente. A gente é uma geração que tem muitas distrações. Mas eu tava pensando que muitas vezes quando eu tô no carro, quando eu tô caminhando, quando eu tô me exercitando, eu fico ouvindo coisas. Ou música, ou um podcast, ou às vezes até um próprio discurso de conferência geral, ou um livro. E é muito legal. Eu tô aprendendo informação. Mas às vezes eu não me dou a chance de ficar no silêncio. Ou é um tempo que eu poderia estar orando e estar falando com o Pai Celestial. E eu tenho tentado, feito um esforço ultimamente para fazer isso, para tentar orar nesses momentos, porque em vez de ficar recebendo informação do mundo, eu posso me preparar, eu posso colocar todo o meu coração enquanto eu sigo o meu caminho como Lei estava seguindo, eu posso buscar informação de Deus e receber informação celestial em vez da informação do mundo, e que é uma prática, de novo, que tem que ser exercitada. E me fez também me sentir um pouco menos pior, que às vezes eu tenho dificuldade de orar parada num momento. Às vezes eu vou orando enquanto eu faço as coisas. Todo mundo que é mãe sabe como a vida de mãe é ocupada. E às vezes orando enquanto lava a louça ou enquanto dirige. Isso também é uma oração válida e é importante estar orando a Deus durante esses momentos também. Eu já tive muitas experiências de orar enquanto eu tô dirigindo, ou de eu tô me sentindo sobrecarregada com alguma coisa, ou com o coração pesado, e eu saio para uma caminhada com meu cachorro. E nessa caminhada eu faço uma oração enquanto eu caminho, eu vou orando e eu acho bem, dá uma sensação de liberdade assim, eu não sei explicar, porque de fato às vezes, e provavelmente por causa da geração que a gente, por causa da nossa geração e da época que a gente vive, é difícil muitas vezes ficar parada, porque a gente está acostumada com constante influxo, né, de informação, ou de compromissos e de coisas para fazer. E eu gosto muito de estar dirigindo, de estar caminhando e orando. Adorei, adorei que tu mencionou isso. Eu nunca tinha percebido isso também. Tá rendendo, tá Tá rendendo. rendendo? Vamos pro capítulo 2. Aham, pode ser. Só um pensamento breve que eu tive. De como eu disse, eu tenho tentado substituir algumas coisas na leitura pelo meu nome, por uma coisa que é mais prática na minha vida. E ele no primeiro capítulo ali, no primeiro versículo, no capítulo 2 diz como o Senhor falou para o pai, para Lei. Ele disse: Uhum. Bendito és tu, Lei, pelas coisas que fizeste, porque foste fiel. Aí eu substituí pelo meu nome, né? Algo que eu amaria, adoraria em algum momento da minha vida ouvir de Deus. Bendita és tu, Elisa, pelas coisas que fizeste, porque foste fiel. E eu acredito que, na verdade, quando a gente está se esforçando para ser fiel, quando a gente está se esforçando para dar o nosso melhor, para cumprir os mandamentos, a gente pode ter esse sentimento,
né? A gente tem aqueles momentos em que a gente sabe, ó, eu tô falhando, tenho que me arrepender, mas a gente tem muitos momentos de sucesso. E eu acho que é Muito. importante a gente reconhecer isso também Uhum. e buscar ouvir a voz de Deus confirmando pra gente. Bendita és tu. Nesse momento você está sendo fiel, nesse momento você está colocando todo o seu esforço, ou veja aí os frutos do seu trabalho, né? Estão rendendo. Sim. Bendita és tu, porque você está sendo fiel. E interessante, a gente estava falando, né, do padrão Lei e Nefe. Mais tarde acontece, no mesmo capítulo, ali no versículo 19. E aconteceu que o Senhor me falou dizendo, dessa vez ele estava falando pro Nefe, bendita és tu, Nefe. E aí a gente pode colocar o nosso nome, né? Bendita és tu, Elisa. E aí Uhum. aqui é por razões diferentes, por causa de tua fé, porque me procuraste diligentemente com humildade de coração. E Uhum. acredito que Deus pode falar por muitas outras razões, né? Bendita és tu porque foste paciente, em teu caso, né, Bianca? Paciente aí, esperando por tantos anos para ter uma filha. Bendita Uhum. és tu, Elisa, porque está sendo paciente com, com os teus filhos que não param de chorar. Ou por outras razões. Mas que a gente pode parar em alguns momentos e buscar ouvir essa voz de Deus, nos encorajando e apontando as coisas que a gente está fazendo bem. E a gente pode orar por isso também, a gente pode perguntar, né? Não só, ok, Deus, o que que eu tenho que me arrepender, o que que eu tenho que mudar e melhorar, mas eu tô me sentindo um pouco desanimada. Pode me falar algumas coisas que eu tô fazendo bem? E eu tenho Uhum. certeza que Deus, ele vai colocar no nosso coração, na nossa mente, as Uhum. coisas que a gente tá fazendo bem para nos dar esse empurrãozinho, assim, de coragem e determinação. Eu achei muito interessante que tu mencionou esses dois versículos, porque o que eu vejo aqui e o que eu vi nesses 5 capítulos enquanto eu lia constantemente foi um padrão de busca de revelação pessoal. Eu sinto que Leí fazia isso muito bem e Nefe fazia isso muito bem. E eles estavam constantemente buscando revelação pessoal e tendo experiências espirituais pessoais. Começou com Leí, né, como pai da família. E Nefe estava constantemente buscando essas experiências espirituais. E isso fica evidente nesse versículo que tu falou, no versículo 19, quando fala: Bendito és tu, Nefe, por causa de tua fé, porque me procuraste diligentemente, com humildade de coração. E eu acho que é isso que faz toda a diferença, quando a gente contrasta Nefe, e Lamã e Lemuel. Porque Nefe, ele estava toda hora meio que sintonizado ali com o espírito, ou Aham. buscando experiências. E quando a gente lê, tu consegue ver assim que ele tem uma ótica completamente diferente das experiências do que os irmãos dele tiveram. E claro que assim, deixa eu ver aqui nesse capítulo especificamente, né, quando Leí pede para a família inteira se mover de Jerusalém, eu consigo, sinceramente, eu consigo ter um pouco de compaixão de Lamã e Lemuel. É, pensa bem, Lamã é o primogênito, certo? Então, quando para pensar, a terra da herança que o Lei fala aqui ia ser dele. Naquela época, ele seria o herdeiro de tudo. E o pai dele chega e fala: Ó, meu filho, a gente está indo embora. E não só isso, diz aqui que eles deixaram tudo para trás. Eles deixaram todo o ouro, toda a prata, todos os bens preciosos. Eles só levaram tendas e mantimentos com eles. E a família, como que tu se sentiria? Mas eu acho que eu ficaria chateada também, especialmente se eu não tivesse experiências espirituais pessoais, se eu não tivesse recebendo confirmação de Deus de que o que meu pai estava dizendo era realmente a vontade de Deus. Porque Nefe tinha essa vantagem, ele estava buscando, ele estava recebendo confirmação. Então, talvez para ele também era difícil ter que deixar tudo para trás. Mas, porque ele tinha essa confirmação, ele conseguia seguir o pai dele. Porém, Lamã e Lemuel não tinham isso. Eles não estavam buscando. Então, o que eles faziam? Eles murmuravam, eles reclamavam. Então, eu consigo ver um pouco da ótica deles, assim, consigo imaginar a situação e o quão difícil deve ter sido. E me faz pensar que a nossa vida se torna muito mais difícil quando a gente não busca também essas experiências espirituais. Porque sem elas a gente fica à mercê do braço da carne, da nossa perspectiva do homem natural.
E sem a perspectiva divina, sem os olhos celestiais, a lente celestial, fica muito difícil encarar os desafios da vida. E isso me fez pensar, aplicando a maternidade, né? Tudo que você tem que deixar pra trás pra se tornar mãe. Eu converso muito com uma prima que também se tornou mãe Uhum. recentemente. E a gente conversa e fala: Nossa, como eu tinha uma vidinha fácil. Não, não tentando. Desculpa agora para as pessoas que não têm filhos ainda, né? Não tentando minimizar. Acho que todo mundo tá em uma fase e tem suas próprias dificuldades. Mas a minha vida sem ter filhos, quando eu olho para trás, eu penso: Nossa, como era fácil. E agora é mais difícil. Uhum. E Uhum. aí eu posso pensar, ok, tudo que eu deixei para trás. E eu lembro que eu tive um pouco dessa luta quando meu primeiro filho nasceu, que eu não podia mais fazer certas coisas. Só a questão de amamentar, né? E a questão de como o seu corpo se transforma, né? Todas as gordurinhas que a gente ganha. E pensar, ok, eu tive que deixar tudo isso pra trás, essas, talvez vaidade, questão financeira também, porque agora você tem que sustentar uma outra pessoa, em vez de comprar coisas pra você, agora é para aquela criança. E aí a gente pode ter de novo essa mesma perspectiva. A gente pode agir como La Mãe Lemuel e honestamente, eu já tive muitos momentos como La Mãe Lemuel. Eu pensei, ai, poxa, se eu não tivesse filho, eu podia estar indo nessa viagem, eu podia ter dinheiro pra isso, ou eu podia qualquer outra coisa. Ou eu posso ter a visão de Nefe. É difícil? É difícil. Mas eu sei a razão maior. Eu tenho a perspectiva. E é uma bênção ter o meu filho aqui. Então, eu vou focar na minha bênção. E isso torna a gente mais desejoso de fazer esses sacrifícios. Porque a gente vê quão maior é a bênção. Mesmo quando a gente está passando pelo momento de perrengue e de dificuldade. Aquela madrugada que você tem que acordar. Ou, no teu caso, que tua filha é mais velha, quando ela te olha de um certo jeito. Ou quando outras dificuldades que deve ter como mãe, né? Quando tá sendo difícil, ou quando o filho tá doente, né? Eu sei que recentemente vocês estavam doentes, né? Então, aí você tem Uhum. que fazer aquele sacrifício e às vezes você não quer fazer o sacrifício, mas você pensa é por um bem maior e eu vou me tornar uma pessoa melhor também através disso. E eu fico pensando na perspectiva de Lei, de Saria, vendo as dinâmicas dos irmãos, né? A dinâmica dos filhos deles. Uns filhos respondendo de uma forma, outros filhos respondendo de outra forma. Lamã e Lemuel parecem já ser muito mais velhos, né? E do que Nef e Sam. Então, os pais já não têm mais tanta influência, né, sobre os filhos, como eles tinham quando eles eram pequenos. Eu gostei muito de ler os versículos 8 e 9, que é quando Lei, eles chegam num local, né, depois de, acho que, o quê? 3 dias de viagem, eles ficaram viajando 3 dias no deserto, eles armaram a tenda, o Lei construiu um altar de pedras, fez ofertas ao Senhor. Daí no versículo 8 ele fala: E aconteceu que deu ao rio que desaguava no Mar Vermelho o nome de Lamã. E o vale ficava nas margens, perto de sua desembocadura. E quando meu pai viu que as águas do rio desaguavam na fonte do Mar Vermelho, falou a Lamã, dizendo: Ó, tu poderias ser como este rio, continuamente correndo para a fonte de toda a retidão. E também disse a Lemuel: Ó, tu poderias ser como este vale, firme, constante e imutável em guardar os mandamentos do Senhor. Quando eu li esses versículos, eu vi eles de uma forma completamente diferente que eu tinha visto antes. Porque às vezes eu via como se fosse como se ele meio que estivesse dando um puxão de orelha, assim, em La Mãe e Lemuel. Mas dessa vez, quando eu li, eu não sei por quê, eu li diferente, eu fiquei pensando porque eles habitaram naquela região. No versículo 15 fala que eles habitaram ali. E nomear uma parte do local onde eles estão habitando com o nome dos filhos, ele é algo grandioso. Talvez essa foi a tentativa de Lei de falar para os filhos deles: tá vendo esse vale? Lemel, você tem potencial para ser como esse vale, firme e imutável. Tá vendo esse rio, Lamã? Você tem um potencial para ser como esse rio, continuamente correndo para a fonte de toda a retidão. E porque eu sei, meus filhos, que vocês têm esse potencial divino. Tá aqui, ó. Eu vou nomear esses lugares.
com o nome de vocês, para vocês não se esquecerem do potencial divino que vocês têm, de serem firmes, inamovíveis e de buscarem retidão continuamente. E eu nunca tinha pensado nisso, mas isso é uma coisa que eu sei que eu preciso ser melhor na minha maternidade, na forma como eu vejo a minha filha, e não só minha filha, mas as pessoas ao meu redor. Eu sou uma pessoa muito crítica, é algo que eu tenho uma dificuldade muito grande. É muito mais fácil para mim ver uma dificuldade e apontar aquela dificuldade do que perceber o esforço que a pessoa está fazendo e elogiar o esforço dela. E eu sinto que foi isso que o Lei fez aqui. Ele falou: olha, eu vejo esse potencial dentro de vocês, é isso aqui que vocês podem ser. E eu vou deixar esse marco aqui, ó, com o nome de vocês, para vocês não se esquecerem. Eu tô vendo, eu vejo em você esse potencial. E elogiar e exaltar aquilo que é bom, sabe? Em vez de Uhum. ficar falando sobre negativo e ficar pensando nessa parte crítica. Eu gostei muito de ver isso e achei que o Lei foi muito inteligente. Ele mostrou muita inteligência emocional ao nomear o vale e o rio com os filhos, com o nome dos filhos dele que estavam tendo mais dificuldade. É, focar no potencial, nas forças que eles têm, nas Uhum. qualidades, né? Nesse mesmo capítulo teve uma última coisa que me chamou a atenção, que foi no versículo 17 e 18. Ele compartilha com Sam, Nefe compartilha, né? O que o Senhor tinha manifestado a ele. E parece que ele tentou falar para Lamã e Lemuel também, né? Olha, eu tive essa experiência aqui, eu senti a confirmação de Deus de que realmente nosso pai tá certo. E Deus veio, me visitou, amoleceu meu coração. E aí diz que Lamã e Lemuel não quiseram dar ouvidos. E aí ele diz: aflito pela dureza de seu coração, roguei ao Senhor por eles. Ele foi e ele orou pelos irmãos. E o que eu pensei é como eu, como mãe, posso ajudar os meus filhos a ter esse amor um pelos outros. E uma das maneiras é convidar eles a orar. E eu acho que é muito importante isso, da gente orar pelos nossos irmãos. E me fez lembrar de uma experiência quando eu comecei a namorar com meu marido. A gente criou o hábito de orar, né? Diariamente. E eu achava muito interessante, porque nas orações dele, ele orava por cada um dos irmãos dele. E aí ele começou a orar pelos meus irmãos. E é um hábito que eu vou confessar, eu não tenho tanto, mas ele nas nossas orações até hoje, ele menciona, ele ora pelos irmãos pelas coisas específicas, né? Eu tenho uma cunhada que tá grávida, ele ora por ela, pelo bebê, todos os dias. E aí, outro dia, eu fiquei muito feliz porque eu tava falando com um dos meus cunhados, minha cunhada, na verdade, ela mencionou que os meus sobrinhos oram pela minha família todas as Ah, refeições, todos os dias. E eu fiquei bem tocada, porque eles não precisam, né? A gente mora longe, mas a gente precisa de oração. E eu fiquei muito emocionada e muito feliz de saber isso. E eu pensei, se os meus sobrinhos estão orando por nós, quem que está ensinando eles a orar por nós? É o meu hum. cunhado, que é o irmão do meu marido. E eu me senti muito amada por eles. E eu pensei, como que eu posso construir essa cultura, esse desejo, esse amor entre os meus filhos, de orarem um pelos outros, assim como Nefi orou pelos irmãos dele. Quando tu descobrir, tu me fala como se faz no futuro. É, Quando a assim, gente botar mais filhos, eu vou precisar dessa dica, porque eu e meu irmão, a gente cresceu no meio da pancadaria. Não, eu amo muito ele. Mas eu acho incrível, realmente. Eu acho incrível que mesmo com as dificuldades que eles estavam passando, né, ele sempre tinha a perspectiva correta. E ele estava buscando ao Senhor e tentando abençoar a vida dos irmãos deles, de certa forma. Uma das coisas que me tocou também, rapidinho, no final desse capítulo, é que constantemente, né, a gente vê ali que Lamã e Lemuel estão murmurando, eles estão tendo essa dificuldade com essa mudança, uma transição, né, para eles. E daí no versículo 14 fala que, e aconteceu que meu pai lhes falou no vale de Lemuel, com poder, estando cheio do espírito, e confundiu-os, de modo que não ousaram falar contra ele. Isso me fez pensar que, porque Lamã e Lemuel, eles não tinham
um testemunho próprio, eles não conseguiram, né, ter a confirmação de que o que eles estavam fazendo era o mandamento do Senhor. O Lei ali usou do testemunho dele, né, e conseguiu confundir eles, conseguiu convencer eles naquele momento de que isso era o que o Senhor queria para eles. Mas até quando, né? Até quando que os filhos podem ficar sendo carregados com o nosso testemunho? De que forma que a gente pode ajudar os nossos filhos a ter um testemunho próprio e a buscar experiências espirituais, como o Nef fez aqui no versículo 16. Nef fala, e aconteceu que o Nef, sendo muito jovem, embora de grande estatura, e tendo também grande desejo de saber dos mistérios de Deus, clamei, portanto, ao Senhor. E eis que ele me visitou e enterneceu o meu coração. Depois ele compartilhou isso com Sam, né? Mas eu acho isso muito interessante. Eu acho que, como pais, obviamente, quando os nossos filhos são pequenos, eles estão ali junto com a gente, né? A gente está levando eles conosco, e o nosso testemunho é o que sustenta eles. Eu achei interessante só ver que Laban e Lemuel, infelizmente, por não terem essas experiências, estavam tendo que ser confundidos e compelidos constantemente, né, Uhum. a fazer o que precisava ser feito. Vamos pro próximo capítulo? Sim. Eu tô bem feliz porque esse capítulo tem o meu versículo favorito. Hum, Não, mentira! Ai, ai, ai. É o capítulo 4 que tem o meu versículo favorito. tá. Agora eu tô curiosa. Tá, vamos pro 3 primeiro. Uma das coisas que eu gostei muito. Tá, primeiro de tudo, eu adoro esse capítulo. Eu acho ele muito interessante por muitas razões. Primeiro, porque eu continuo a ver a dinâmica ali de Lamã e Lemuel e eu consigo ainda ter um pouco mais de compaixão por ele e por eles e pelas dificuldades que eles estão tendo. Ah, porque é um capítulo cheio de ação. Então, nesse capítulo, Lei pede para que os filhos dele retornem a Jerusalém para buscar as placas de latão que estavam com Labão. E esse capítulo é basicamente eles tentando descobrir uma forma de conseguir pegar as placas com Labão. E eu gosto muito porque eu sinto que o Senhor dá esse mandamento e meio que deixa eles encontrar uma forma de resolver a situação. Ali no primeiro versículo diz assim: Eu, Nef, depois de haver falado com o Senhor, voltei à tenda de meu pai. Eu achei interessante, e voltando a esse padrão que tu estava falando, né? Lei recebe a revelação, Nef vai lá e procura por ele mesmo, ele tem as experiências espirituais dele. E aí depois ele volta para o pai dele. E eu achei interessante que as experiências espirituais que Nef teve prepararam ele para receber mais um mandamento de Deus, receber mais coisas, ok? Uhum, Você teve essa confirmação? Legal. Agora, próximo level. Parece um videogame, sabe? Você termina um level, foi difícil o suficiente, você adquire algumas habilidades, você vai pro próximo level, que tem algumas dificuldades maiores. E a gente vai ver a diferença de atitude, né, entre Nef e Laman e Lemuel de novo, quando eles recebem esse mandamento de Deus, de voltar para buscar as placas. Mas é interessante, nesse meio tempo, Nef recebeu uma revelação, recebeu confirmação, ajudou ele a ter uma atitude positiva, preparou ele para o próximo level. Laman e Lemuel não tiveram essa experiência e tornou mais difícil. Então, acho que é algo. A gente não pode ter essas experiências pelos nossos filhos, mas a uhum, gente pode incentivar, nutrir, criar um ambiente onde essa revelação possa ser recebida. uhum, E aí é uma decisão deles. E aí no versículo 5, Lei fala, né? Vocês vão ter. Ele já falou, vocês vão ter que voltar, buscar as placas. E aí ele diz no final: Não sou eu quem o pede, mas é uma ordem do Senhor. E aí me fez pensar sobre como eu posso ensinar isso para os meus filhos também. Existem muitas coisas, eu diria que a maioria das coisas que eu peço para meu filho fazer é só ordens minhas. Mas uhum, existem algumas coisas que não são necessariamente minhas ordens, que são ordens e mandamentos do Senhor. Me fez lembrar ir à igreja. Não sou eu que estou mandando, é um mandamento de Deus. uhum, Guardar a palavra de sabedoria, a lei da castidade, os mandamentos.
são mandamentos de Deus. Eu tô aqui como mãe para te ensinar, para te guiar, para te apoiar, te ajudar, mas não sou eu que tô mandando. É o mandamento de Deus. Eu acho que é importante também daí eu como mãe buscar direção de Deus para não confundir, não criar os meus próprios mandamentos e às vezes não sei, tentar manipular os meus filhos como se fosse um mandamento de Deus. Acho que no episódio passado eu falei do gel na cabeça, né? Uhum. Que meu filho não gosta. Uhum. E às vezes eu crio essa ideia na minha mente, eu fico tão engessada nessa ideia, nesse ideal que eu quero que meu filho esteja lá, lindo e maravilhoso, de cabelo lambido, gravata, camisa branca, o que é muito legal, né? A gente quer se vestir da melhor maneira para adorar a Deus. Ótimo. Mas esses detalhes não são mandamentos de Deus. Deus quer que meu filho vá à igreja. Ele quer que meu filho adore a Deus. E eu espero que em algum momento meu filho crie esse desejo de querer adorar a Deus e ele querer se tornar a melhor pessoa e tudo mais. Mas é importante para mim estar atenta. O que eu tô rotulando como mandamento de Deus quando eu tô ensinando os meus filhos? Uhum. Adorei isso. Posso compartilhar uma experiência e um outro Claro, pensamento sobre isso? por favor. Primeiro, quando você estava falando sobre como ajudar os nossos filhos a ter essas experiências, espirituais, eu estava lembrando de uma experiência que eu tive com a minha filha. Assim, eu tô muito, muito longe de ser perfeita em qualquer coisa. Mas teve um dia que eu fiz uma coisa certa e eu quero compartilhar. Mas fica aí o aviso que isso é 0,5% do 100% da nossa vida. Ela tinha o discurso da primária para fazer e ela veio me pedir ajuda. Eu falei, filha, eu acho que você tem capacidade de fazer o discurso. Você já leu essa escritura, não é você? Você sabe o que falar sobre isso. Escreve o que você acha e depois de escrever você me mostra. Ela escreveu, acho que uns 3 parágrafos de coisas, ela veio me mostrar. Eu falei, nossa, ficou muito bom, filha. Mas agora, em vez de você pedir a minha opinião, eu quero te fazer uma sugestão. Que tal você ir lá no seu quarto e você leva contigo essa folha que tu escreveu. E eu quero que você se ajoelhe e faça uma oração para Deus. E você pode pedir para o Pai Celestial te ajudar com esse discurso e te mostrar e te guiar para saber se é isso que ele quer que você fale, ou se tem alguma outra coisa que ele sente que você precisa adicionar. Eu encorajei ela a fazer isso e eu nunca tinha pensado nisso antes. Foi assim um momento, sabe assim, quando bate um raio, a inspiração vem e tipo, fez a oração. E voltou pra mim e falou: Mami, eu orei e eu senti que é isso mesmo que que o Pai Celestial quer que eu fale isso. E ela ficou tão feliz de ela ter conseguido escrever uma coisa que ela sentiu que estava sendo aprovada por Deus. E depois ela usou isso num outro discurso que ela deu. Ela falou: eu tive uma Linda. experiência que uma vez eu orei ao Senhor, eu recebi confirmação. Foi uma coisa simples, né? Eu poderia ter escrito por ela, eu poderia só ter dito, filha, tá perfeito, tá feito, tá bom. Mas eu tive esse sentimento que ela deveria orar ao Senhor e perguntar para ele. E ela teve daí a experiência de ter uma confirmação espiritual. E então talvez seja em uma coisa simples assim, né? Talvez seja tem que escolher uma escritura para compartilhar, não sei. Coisas mínimas, mas se a gente puder estar atento e tentar ajudar e guiar eles a ter esses momentos, eu sinto que eles vão ter mais experiências, espirituais, pessoais, que vão ajudar eles. Gostei muito da experiência que tu compartilhou. Ok, agora o versículo clássico. Eu irei e cumprirei as ordens do Senhor, porque sei que o Senhor nunca dá ordens aos filhos dos homens sem antes preparar um caminho pelo qual suas ordens possam ser cumpridas. Esse é um versículo clássico, primeiro versículo que eu memorizei na minha vida. É interessante ver que ao longo dos escritos de Nefe, ele tem muitos outros versículos, muitos outros momentos em que ele compartilha exatamente a mesma ideia, em palavras diferentes, mas basicamente Deus vai prover, Deus vai me ajudar, Ele mandou eu fazer, eu vou conseguir, eu posso confiar no Pai Celestial. E eu acho muito legal isso. E aí, quando eu tava lendo, eu tava grávida, ainda dos gêmeos, apavorada, morrendo de medo. E aí foi isso que eu escrevi. Eu falei: Deus não me daria filhos e gêmeos sem antes preparar o caminho para que eu suceda nesse chamado. Ele está preparando tudo o que eu preciso para ser uma boa mãe. Então, Deus prepara o caminho e a gente não precisa duvidar, a gente só precisa confiar
E ele vai prover os meios e eu posso testificar com toda certeza do meu coração que até agora ele preparou. A Uhum. gente viu já muitos milagres desde que eles nasceram. E as pessoas me perguntam, todo mundo vê, né, eu com eles, e vê o Imo também. Ah, não sei como é que você dá conta, eu mal dou conta de um. E eu falo, eu também não sei como é que eu dou conta. Eu não faço ideia, mas eu dou conta por causa que o Pai Celestial tá comigo, porque ele me ajuda, porque ele tá provendo o caminho todos os dias pra mim. Tá me qualificando, tá me dando forças e às vezes até facilitando o caminho pra mim. Acho que ele fez os meus filhos bebês bem calmos. Eu brinco com as pessoas. Acho. Deus sabia que iam ser dois, ele mandou dois bem calmos pra mim, pra me dar um desconto aí. Mas o Senhor com certeza prepara. Então, se alguém que tá ouvindo a gente tá sentindo um pouco de medo, um pouco de ansiedade, por alguma razão, por algum desafio que você tá tendo na vida, eu posso testificar que realmente Deus vai preparar um caminho, que vai dar Uhum. certo. Ele vai dar um jeito pra você fazer a coisa certa. Sim. E pode ser que tenha alguns momentos que você sinta que você tá tendo que fazer sozinho algumas coisas, como aconteceu aqui, quando eles chegaram em Jerusalém, o que que eles fizeram? Qual foi a primeira tentativa deles para conseguir as placas? Eles lançaram sortes, eles foram lá e fizeram 2 ou 1, né? Como é que chama? Dois ou um. 2 ou 1, para ver quem é que vai lá tentar. Eu acho que foi Lamã, né? Lamã foi, não conseguiu. Labão ficou irado, chamou ele de ladrão, né? Saiu fugido da presença de Labão. Eu acho que Lamã deve ter ficado muito chateado. Pô, a gente teve que sair daqui, voltou, agora estão me chamando de ladrão, tô sendo perseguido, né? Sendo procurado. E aí vem Nefe no versículo 16 e fala: Sejamos, portanto, fiéis aos mandamentos do Senhor. E daí ele teve a ideia. Olha só, o Nefe vai lá e dá a ideia. Desçamos, pois, a terra da herança de nosso pai, porque ele deixou ouro e prata e todas as espécies de riquezas, e tudo aquilo ele fez por causa dos mandamentos do Senhor. E depois disso, tudo vai por água abaixo para Lamã e Lemuel. Tudo dá errado. Porque para eles, agora meio que está se concretizando assim a perda da herança deles, sabe? Eles estavam antes ali pensando, ah, mas a gente tá voltando, quem sabe, né? Quem sabe a gente volta, ainda tá lá meu ouro e minha prata. Mas agora vai tudo por água abaixo, porque eles oferecem o ouro e a prata para Labão, e Labão rouba todas as posses deles e tenta matar eles, eles saem fugidos de novo. Então eu sinto que quando o Senhor nos dá um mandamento, ele espera que a gente use as nossas faculdades, a nossa inteligência, os nossos talentos, aquilo que ele nos deu para tentar cumprir com o mandamento. E talvez esse processo talvez seja um pouco solitário, talvez você se sinta, poxa, mas tá sendo tão difícil. Mas tá, porque o crescimento vem dessa dificuldade. Vem desse esforço que você tem que fazer de pensar, e como é que eu vou resolver essa situação? Porque se o Pai Celestial nos desse tudo de mão dada, assim, seria muito fácil, né? A nossa vida seria muito fácil, obviamente, mas também não haveria crescimento. Eu sinto que eles precisavam passar por essas dificuldades. Quem sabe Lamã e Lemão precisavam perceber que eles iam ter que deixar esse tesouro terreno, que eles estavam trocando um tesouro terreno por um tesouro celestial. E eu sinto que Nefe, ele tinha essa perspectiva. Ele sabia, por causa das experiências espirituais que ele teve e continuava tendo, ele sabia que o tesouro que realmente contava e que vale a pena você segurar ele é o tesouro nos céus, não é o tesouro terreno, né? Mas Lamã e Lemuel, por não terem isso, eles estavam constantemente murmurando, né? Daí no versículo 21 fala que eles tiveram que ser persuadidos, né? Que conseguiu usar ali de vários argumentos e persuadiu eles a continuarem com o plano. Eu achei isso muito interessante. Primeiro, que a gente precisa nos esforçar, utilizar da nossa inteligência, nossos talentos que o Senhor nos deu. E segundo, lembrar dos tesouros nos céus, né? Que a gente tá. Tudo que a gente faz aqui não é para acumular riquezas aqui na Terra, mas a gente está tentando acumular uma riqueza celestial, né? Que a gente não consegue ver agora, mas que um dia vai valer a pena, né? Vai compensar. Pensar celestial, já diria nosso profeta.
É verdade. O que eu acho legal, tu tá falando, né? Foram primeiro, fizeram 2 ou 1, não deu certo. Nesse meio tempo, o Laman fugiu lá, queria matar ele, e eles pensaram, vamos desistir, né? Isso não vai dar certo. E eu gosto muito no versículo 15, o Nefe responde: Não desceremos para o deserto onde está nosso pai, até havermos cumprido o que o Senhor nos ordenou. Então, o Nefe, eu acho que ele era brasileiro, porque ele não desiste nunca. Mas me lembrou, eu não sei quantas de vocês que estão me ouvindo já passaram por isso, mas eu posso dizer que já muitas vezes eu passei por isso, sendo Lamanha e Lemuel, de querer desistir, jogar tudo pro ar, especialmente na maternidade. Hoje foi um dia desses, assim, que eu acordei querendo dormir. Assim, acordei já querendo que fosse noite para poder dormir de novo. Tirei meus filhos acordaram, já queria colocar eles para dormir de novo. E era o dia inteiro passando, querendo que o dia acabasse. Às vezes tem aquela vontade, né? Ah, eu quero só desistir, não aguento mais, né? Sai da minha frente, criança que tá chorando. Mas que eu devo ser como o Nef. Eu nunca devo desistir. Eu tenho que continuar, tenho que persistir, 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 consistência, até eu conseguir cumprir o que o Senhor me mandou. Gostei, gostei. Uma das coisas que eu tinha escrito aqui foi isso, que quantas vezes nós já fizemos algo sem ter certeza se iria dar certo com os nossos filhos, né? E tu vai tentando, vai dando a cara a tapa. E não dá certo aqui, tenta de novo, daí tu ouve falar que uma mãe faz assim, e tu pensa, opa, eu acho que talvez eu vou tentar isso, talvez funcione aqui em casa também, né? E você vai aprender, e a gente vai aprendendo com o nosso erro, perseverando. E eu não sei se em algum momento, para as mães mais experientes que nos ouvem, que já têm filhos aí, adolescentes ou filhos fora de casa, se tem algum momento que você sente que o que você está fazendo é tipo, meu, tô acertando em tudo, ou se a maior parte realmente da maternidade é isso, é tipo lançando sorte ali, tipo, 2 ou 1, vamos ver o que que funciona, o que que não funciona. Eu posso dizer que isso é um hábito na minha casa. Você vai buscar, como que eu faço pra ajudar meu filho a dormir de noite? Ou sei lá, a comer tal coisa, né? Isso eu já tentei. Isso eu já tentei. Isso eu já tentei. Uhum, Né? Mas chega uma hora que, se você persiste, continua tentando como Nef, você vai encontrar. E é o que a gente vai aprender no capítulo 4, né? uhum. Quando finalmente, gloriosamente, dá certo. E é onde tem o meu versículo favorito. Quero ouvir, Elisa, tá? Eu tô ansiosa. Eu achei interessante no versículo 1 do capítulo 4 que dá pra ver, pela forma como o Nefe tá falando, que ele tá cheio de energia. Ele tá assim, é como se o coração dele estivesse cheio, e ele tá cheio do espírito, e ele tá cheio de motivação. E eu acho que isso veio da experiência que ele teve no final do capítulo 3, que foi quando o anjo apareceu pra ele. E eu sinto que quando a gente tá no nosso dia a dia ali no vucu-vucu, no perrengue, pode ser que haja muitos momentos que a gente se sente, que a gente vai se sentir sozinha e que tá difícil, mas eu sei que se a gente buscar experiências, espirituais, o Senhor pode nos dar aquela energia extra, assim, sabe? Eu acho que essa experiência com o anjo, claro, é uma experiência grandiosa. Para o Nef deve ter sido algo magnífico, assim, gigantesco, né? Uma experiência que talvez moldou muito, muito a forma como ele vai ver as coisas a partir dali. Mas para Lamã e Lemuel, eles continuam murmurando, né? O anjo vai embora e eles continuam murmurando. Mas eu sinto que se a gente estiver buscando essas experiências, a gente também vai ter a energia necessária para continuar. E talvez a gente vai ter dias como tu disse, né? Tá um dia que tá tudo difícil pra caramba, mas a gente pode tentar olhar e buscar as pequenas Miseri- vitórias, né? Até nas misericórdias de Deus. E essas coisas pequenininhas que talvez podem nos dar energia pra gente se encher de coragem, como o Nef se encheu aqui no primeiro versículo do capítulo 4 para continuar. Ele é muito positivo, né? Nossa, assim, é impressionante. É um Poliana da vida. Ele joga o jogo do Jogo do contente. contente. Quem não lê o livro da Poliana, fica a A minha dica. filha tá lendo o 2, tem o Poliana Moça. Eu nunca li o Poliana Moça, mas na verdade, ela terminou hoje.
Ela Ah, tá valendo, terminou hoje, bem ah. animada. Fica a dica, é um bom Fica a livro. dica. É, É, é a versão Mônica feminina. do Nef. Ai, que horror. Apostasia. Tá bom, então. Vou falar aqui, o meu versículo favorito é o versículo 6. Então, já Hum, tinha dado errado duas vezes, né? Aí o Nefe disse, ok, vocês não estão animados pra ir, vocês não acreditam que esse negócio vai dar certo, deixa eu ir então. E ele diz, e fui conduzido pelo Espírito, não sabendo de antemão o que deveria fazer. Eu acho que eu gosto tanto desse versículo, porque eu me vejo muitas vezes nessa situação, sem saber o que eu vou fazer. Pá, essa situação aqui deu errado, ou eu tô com esse problema, ou eu tô muito cansada, eu não faço ideia de como resolver isso. Ou já tentei disso, já tentei daquilo outro, não faço ideia de como resolver. Neff poderia ter ficado um tempão lá tentando descobrir a melhor maneira, mas ele já tinha tentado, né? Então ele falou: eu vou, eu confio em Deus. Eu falei aqui no versículo 1 que Deus é mais poderoso que toda a terra, mais poderoso que Labão, então vai dar certo. Eu vou. E aí ele diz, não obstante, seguir em frente. Então, às vezes eu acho que isso é fé, hum, né? Prosseguir, continuar, dar um passo no escuro, sem saber o que vai acontecer e confiar que Deus vai me guiar, vai me ajudar, mas que Ele também não pode me ajudar se eu não for. E aí a gente vê o que acontece, né? Ele vai e ele encontra Labão bêbado, caído no chão. Se ele não tivesse ido, o Labão ia estar lá, caído no chão, mas ele não teria chegado lá, não poderia ter feito tudo o que aconteceu. Mas uhum. porque ele teve fé, porque ele seguiu, ele pôde ter essa essa bênção de eventualmente conseguir as placas. Mas Deus deu para ele, abriu o caminho praticamente para ele, como abriu o Mar Vermelho, né, para Moisés, e encontrou lá o Labão. Sim, com E, fé a cada passo. Eu gostei muito disso. Eu me sinto muito assim. Principalmente nas decisões que vão moldar a nossa vida e que vão fazer diferença. A gente precisa dar um passo no escuro muitas vezes. Nem sempre a gente vai ter a resposta de antemão, a certeza de antemão. Mas a gente tem uma ideia, né? Para onde que a gente precisa ir. E a gente sabe que se a gente se manter nesse caminho, a gente vai estar indo na direção correta. Só precisa ter coragem para continuar caminhando. e aí, uma das coisas que eu achei muito legal, que eu nunca tinha pensado sobre isso, a gente vê ali dos versículos 10 ao 18. Praticamente, Nefe tá ali discutindo com o espírito. Ele encontra Labão bêbado caído no chão. E, legal, né? O Labão não tá mais no meu caminho aqui. Eu posso ir pegar as placas. Ele podia simplesmente ter, sei lá, feito qualquer outra coisa. Mas ele para e o espírito diz: mata Labão. Uou, uou, uou. Como assim? E ele discute, né, com o espírito, e o espírito diz, não, faz isso. Ele falou, mas eu nunca fiz isso, isso não é certo, né? Não, na minha mente aqui não é o que eu deveria fazer. E o espírito diz, não, faz isso. Mas enfim, o ponto que eu aprendi dessa experiência, olhando pela perspectiva da maternidade, é que o Neff, ele usou de um método, ele matou, foi violência. Mas ele ponderou muito o método que ele usou antes de fazer a decisão. Ele não usou de raiva. Não foi um momento de raiva. Ai, eu tô com tanta raiva. Labão roubou as minhas coisas. Labão tá com essas placas que eu preciso. Ele tá no meio do meu caminho. Eu vou matar esse cara. Não, foi uma decisão bem ponderada. E me fez lembrar sobre a maternidade, né? Os momentos em que eu ajo com raiva, que eu deixo a raiva me levar, ou os momentos em que eu paro, ok, eu tô com raiva, né? Deixa eu respirar aqui, deixa eu ponderar qual vai ser a minha reação, como que eu vou responder a essa situação. E busca a ajuda do espírito para responder a essa situação. Essa semana, meu filho desenhou com canetinha no cobertor que eu ganhei da minha avó de casamento. Eu entrei no Hum, quarto, eu fiquei com muita raiva. E eu tive essa vontade, assim, de gritar com ele, de brigar com ele. E eu falei sério com ele, né? Repreendi ele. Mas foi um momento que eu tive que me segurar. E claro, igual a Bianca disse, não são todas as vezes que eu me saio bem-sucedida nisso, mas. E aí eu parei, respirei fundo, chamei meu marido pra me ajudar.
E aí eu pensei, ok, qual é a melhor maneira de lidar com essa situação para resolver o meu problema que não seja vindo da raiva? Então, eu só achei isso muito interessante, especialmente na maternidade, de buscar a ajuda do espírito e evitar que os sentimentos de raiva controlem a gente. Eu achei isso muito interessante, me lembrou, de algo que eu li do Elder Bednar recentemente. E é do Elder Bednar mesmo, tá? Não tô dando uma referência errada. É, que ele ensina que nós somos. Isso fala no livro de Mormon também, né? Mas que nós somos agentes, né? Que a gente precisa. Que a gente não pode se deixar ser agido, né? Deixar com que as coisas ajam sobre nós, mas nós precisamos ser os agentes. Nós controlamos os nossos sentimentos, eles não nos controlam. E se for necessário, dar um tempo no quarto e falar para o nosso filho: eu volto daqui a pouco, né? Sair do quarto, fechar a porta, respirar 50 vezes se for necessário, é melhor do que talvez fazer uma coisa que a gente vai se arrepender por muito tempo, né? E ali no versículo 15, naquela discussão que ele está tendo ali com o espírito, Uhum, e não é mencionado somente nesse versículo, mas é onde eu marquei. Uma das coisas que ele pensou foi: pensei também que eles, no caso, a posteridade dele, não poderiam guardar os mandamentos do Senhor, segundo a lei de Moisés, a menos que tivessem a lei. Ele estava pensando sobre as placas de latão, que é onde estão as leis e as uhum, escrituras, e me fez lembrar que é minha responsabilidade como mãe de ensinar os mandamentos para os meus filhos. Que uhum, eles não têm como seguir os mandamentos se uhum, eu não ensinar eles. Se eu não ensinar, alguém vai ensinar alguma coisa, e pode ser uhum, que seja uma coisa que não seja melhor para eles, né? Se eu não ensinar, o mundo vai ensinar. É minha responsabilidade. No uhum, caso aqui, Neff pensa sobre isso, né? Quando ele está discutindo com o espírito sobre o que que ele tem que fazer, ele se dá conta. Não, realmente, as placas de latão são muito importantes. Eu preciso conseguir elas, porque é a maneira que eu tenho de poder ensinar os mandamentos para os meus filhos, para minha posteridade, para minha família. E uhum. se eles não tiverem a lei, não tem como seguir a lei. E pensando naquela época, né, na forma como os registros eram feitos, não é tão simples como a gente pegar um livro e fazer uma cópia dele hoje em dia, né, com a tecnologia que existe. Não é como se, né, pudesse pedir emprestado as placas para o Laban e falar: empresta aí por uma semana que eu quero fazer uma cópia, porque eu quero ter uma cópia delas para mim, né? Eu vou Eram, escanear. vou escanear, levavam anos para se fazer esses registros. Então, era algo realmente, era um tesouro, né? Realmente muito precioso e que eles precisavam. Mas uma das coisas, não sei se tinha mais alguma coisa para compartilhar sobre o capítulo 4, senão eu tenho um pensamento. Ah, tem mais uma coisa. Versículo 31, Nefe diz assim: E agora eu, Nefe, sendo um homem de grande estatura, e havendo também recebido muita força do Senhor. Eu achei interessante porque ele reconhece, ele é um homem grande, mas aí ele lembra: Eu recebi muita força do Senhor." Ele sempre coloca e reconhece a mão de Deus, a força de Deus, o poder de Deus. Ele é humilde para reconhecer. Não é que eu sou o bam, 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 eu sou o Nef, eu sou o cara, e eu sou muito obediente e especial. Não. Se eu tô sendo bem-sucedido, se eu conseguir as placas, né? Se Deus abriu o caminho é porque eu tô com a força do Senhor. Ele que tá me abençoando. Esse é a fonte da minha força, é Deus. E eu acho que é importante a gente lembrar, até nos dias que a gente tá se sentindo, né, a supermãe, chega no fim do dia: nossa, olha quanta coisa que eu fiz. Olha como meu filho me obedeceu. Olha como ele aprendeu o beabá, como ele é inteligente. Nossa, eu sou demais, né? Ele é assim é por causa de mim. Quando a gente quer, assim, né, ter aquele orgulho. E claro, a gente tem o nosso mérito, Uhum. mas a gente precisa lembrar que vem de Deus, a nossa força, o nosso sucesso. E eu gosto de sempre pensar que a maternidade realmente é divina, porque não tem como fazer isso sem a ajuda de Deus. É importante sempre lembrar da força do Senhor. Uma outra coisa que eu queria compartilhar, a última coisa no capítulo 4, na verdade, eu vi uma outra pessoa falando sobre isso e me tocou muito, porque eu nunca tinha pensado, mas foi sobre Nefe ter encontrado Zoran.
e ter levado ele para o deserto com ele depois. E a pessoa que eu ouvi falando disse: precisaram de 2 idas para Jerusalém, para o Nefe encontrar Zorã. E o Senhor, quando ele precisa de alguém, ele vai fazer com que isso aconteça. E que não foi por um acaso que Zoran estava ali naquele momento e que Nefe convenceu ele de ir com ele. Zoran estava pronto, né? Porque ele aceitou as palavras de Nefe e confiou nele e foi com ele para o deserto e deixou também a vida dele, mas ele estava sendo preparado. E uma das coisas que essa pessoa disse foi: talvez o senhor sabia que Nefe ia precisar de um amigo, de alguém que tivesse lá com ele, sabia que o Nefe ia passar por momentos difíceis e que ele precisava de mais uma pessoa para estar do lado dele e para ser um suporte. E eu achei tão interessante, eu nunca tinha pensado nisso sobre Zoran e que o Pai Celestial não se esqueceu dele. Achei legal que tu falou, né, de precisar de um amigo. E o meu pensamento sempre aqui, voltando na maternidade, né? Como é Uhum. importante encontrar esse suporte, É, encontrar aquela amiga que tu pode se conectar, que tem experiências semelhantes, que você pode conversar e receber força uma é, da outra. E eu penso, né, se Zoran foi esse tipo de amigo que estava lá para Nefe e sim. que nós precisamos. Eu me pergunto até se Nefe, no coração dele, tipo, não tava orando por isso. Porque eu lembro de uma época da minha vida que eu orei por isso. Faz talvez uns 6, 7 anos, a gente estava aqui nos Estados Unidos já. Eu me sentia muito sozinha. O Weber ia para a faculdade, ele passava o dia todo estudando e eu ficava sozinha. E eu sentia que eu não tinha ninguém. E eu lembro de, no início do ano, em janeiro daquele ano, uma das minhas metas foi: eu vou fazer uma amiga. Eu vou aprender. Uma das minhas metas era fazer uma amiga, mas também aprender a ser uma boa amiga. Porque quem me conhece sabe, se tem uma coisa que eu tenho dificuldade em fazer é manter contato pela internet. Você me mandar uma mensagem e eu não responder não é nada pessoal. É uma dificuldade muito grande que eu tenho. E eu lembro de orar fervorosamente, pedindo para aprender a ser uma amiga e para o Senhor me ajudar a encontrar amigas. Porque é difícil, uma vez que você é adulta, encontrar ou fazer novas amizades. É muito fácil quando a gente é criança, mas eu sinto que na fase adulta é mais difícil, porque cada pessoa tem a sua vida, as suas preocupações, tem as pessoas, para quem é casado, já tem um cônjuge que basicamente é um melhor amigo embutido ali, né? Mas eu senti essa necessidade e o Senhor respondeu a minha oração e me abençoou grandemente. Naquela época, naquele ano, eu fiz algumas amigas que a gente considera praticamente família hoje em dia. E aqui na cidade que eu tô morando, novamente, eu pedi a ajuda do Senhor e hoje eu tenho 2 amigas muito, muito incríveis. E faz toda a diferença ter esse suporte, como tu falou. Então eu imagino que o Nef precisava, né, desse suporte para conseguir passar por tudo aquilo que ele iria vir a passar no futuro. Muito legal. Capítulo 5 finalmente eles voltam, né, Uhum, pro acampamento. Lá uhum, voltam para pro deserto, onde está a família deles. Eu tava ouvindo nesse. Então, o nome do podcast que eu ouvi, que eu ouço, se chama Follow Him. E é em uhum, inglês, mas existe transcrição em português. Então, para as pessoas que estão interessadas e gostariam de aprender mais, fica a dica. Mas uma das coisas que eles mencionaram nesse podcast é que é muito provável a distância de onde eles estavam até Jerusalém, de volta a Jerusalém, que levasse mais ou menos 2 semanas. Eles estavam viajando a pé. uhum, Então, pensa, 2 semanas para ir, mas não sei quanto tempo até eles conseguirem as placas, e aí 2 semanas para voltar. Então, mais de um mês eles estavam lá fora. E aí, agora aqui tá falando de Saria. Como ela ficou muito feliz quando, quando eles voltaram. E aí fala: pois verdadeiramente ela havia pranteado por nossa causa, pois ela pensara que havíamos perecido no deserto e queixara-se também de meu pai. E sabe o que eu pensei? Mãe sempre pensa no pior. Não é? Eu não sei vocês, mas eu também, às vezes, eu tenho aqueles uns pensamentos assim, intrusivos, que eu penso na pior coisa que pode acontecer. E bate aquele desespero, a gente catastrofiza as coisas. Fez eu me sentir um pouco mais normal, né? uhum, Quando eu ouvi isso aqui, do que aconteceu com Saria. E, em oposição,
teve Lei, né? Porque é que fala que ela reclamou pro Lei. Ela falou: Ah, você é um visionário, eu vejo o que você está fazendo, olha, os nossos filhos não estão mais aqui, pensando no pior. E aí Lei reforça: Não, eu sei que o Senhor vai livrar meus filhos das mãos de Labão e vai devolver eles pra gente. Então, eu tava pensando, eu quero ter essa mesma confiança que Lei tinha em Deus. Não deixar essa minha mente que vai pra pior situação. Não deixar Hum, me dominar, me encher de ansiedade, mas pensar, vai dar certo. Deus vai me devolver. E às vezes eu penso também com filhos, no meu caso, meus filhos ainda são muito pequenos, mas eu penso em mães, né, que têm filhos que às vezes fizeram decisões que são diferentes do que as mães estavam esperando hum, deles. E eu penso quão é importante a gente ter esse foco, esse pensamento do Lei. hum, Pensar, Deus nos devolverá aqui. Olhar o quebra-cabeça de longe, a grande figura ali, em vez de focar naquele momento, naquele problema, na distância que está acontecendo. Tentar pensar celestial, que confiar em Deus. Deus vai devolver, Deus vai proteger os nossos filhos. é. E literalmente lembrar que eles não são nossos, né, Elisa? Eles não são nossos. Eu acho que, para mim, esse lembrete ele é mais claro, porque a minha filha não nasceu, né, da minha barriga. Ela é minha no meu coração. Mas eles não são nossos. Eu acho que não existe ninguém mais interessado no bem-estar físico e espiritual dos nossos filhos do que Deus, porque eles são deles, né? Nós todos somos dele. Então eu sinto que a gente pode prantear e a gente com certeza vai, porque nós somos mortais, né? Isso faz parte da nossa natureza humana e ter dificuldade de aceitar algumas coisas e os nossos sentimentos. Eu acho que tudo isso faz parte, mas eu acho que manter a perspectiva de que os nossos filhos, na verdade, não são nossos, né? Eles são de Deus. E a gente está aqui numa parceria com Deus. A gente está facilitando, né? E ajudando, e Deus nos confiou essa tarefa, essa missão de criar eles, mas eles são dele. A gente está criando eles não para eles voltarem para a gente, mas eles para eles voltarem para Deus. E com esperança, isso vai acontecer, né? O coração deles vai se voltar para Deus, porque eles são dele. Eu acho que como a gente sabe, né, que um dia todas as pessoas, né, reconhecerão que Jesus é o Cristo e todas elas saberão isso no coração delas. Eu não tenho dúvida de que todos os filhos, independente de onde eles estiverem, se eles estiverem perdidos de qualquer forma, eles vão reconhecer isso e Deus sabe disso. Então, manter essa perspectiva e não deixar com que o desespero tome conta, porque Deus tem um plano e o plano dele é muito melhor e maior do que o nosso, né? Então, confiar nesse plano. Muito, muito melhor do que qualquer coisa que a gente possa imaginar.